E aí, tudo certo? Vamos à conclusão da correção das questões do vestibular da URGS de 2020, corrigindo então das questões 21 a 25. Quer que eu corrija também as questões do último Enem? Então vamos estabelecer uma meta. Se o canal chegar a 200 inscritos, então se inscreve aí se ainda não se inscreveu e compartilha com os amigos para chegar logo nessa meta. Chegando a 200 inscritos, eu começo a fazer então vídeos de correção do último Enem. Por que é importante a gente ter a correção das provas anteriores, tanto do Enem quanto do vestibular? Porque a gente vai aprendendo com o formato, com o modelo de prova, e também porque, embora as questões não vão se repetir, os temas podem se repetir, né? Então é uma ajuda para a gente poder seguir estudando para a próxima prova. E também repetir questões nos ajuda a entender a lógica delas, né? Como a banca está pensando nessas questões, e assim a gente consegue na hora da prova ter um pouquinho mais de tranquilidade para conseguir responder. Sem perder tempo, então, vamos para a questão de número 21. É uma questão que fala sobre a ditadura, o final da ditadura militar no Brasil. Sempre cai na URGS uma questão referente às ditaduras, seja no Brasil ou na América Latina, pelo menos uma, tá? Então é importante ter um bom conhecimento desse conteúdo. A questão diz assim: em meados da década de 1970, intensificaram-se no Brasil as demandas de diferentes setores da sociedade brasileira por uma anistia ampla, geral e restrita. A ideia da anistia, né, há duas interpretações para esse conceito. Se trata um pouco de questão de que a anistia é o perdão, mas na verdade a anistia ela está mais ligada à ideia da amnésia, né, do esquecimento. Então, anistiar é como se a gente esquecesse o que aconteceu. Então, assim, a ideia da anistia ela estava mais relacionada com essa questão de esquecer aqueles crimes que eram crimes políticos por serem cometidos em um momento de ditadura, em um momento de oposição política, como se estava indo para a democracia, né, haveria a livre manifestação da opinião, haveria a livre possibilidade de organizações políticas, então não teria mais por que punir aqueles crimes de antes. Tá? Então, a anistia vinha nesse sentido. Se nós queremos ir para uma democracia, a gente não pode prender pessoas por elas pensarem diferente de nós. Tá? Vamos ver então o que dizia nas três afirmações. Número 1. A promulgação da Lei da Anistia, em 1979, insere-se no processo de transição política para a democracia, junto com outras medidas, como a revogação do Ato Institucional número 5, o AI-5, e a reorganização do sistema partidário brasileiro. Sim, essa afirmação está correta. No caso, a transição, né, política no Brasil, ela começa então uns 10 anos ali antes do fim da ditadura. Ela vai passar então por um processo de uma transição lenta, bem demorada, até chegar na democracia. Sim, se revoga o AI-5, que foi o mais terrível ato institucional, que algumas pessoas que não estudam história querem a volta do AI-5, enfim. Ele foi revogado porque não tinha mais por que impedir manifestações políticas, não tinha mais por que prender pessoas por participarem dessas manifestações, não tinha mais por que impor a censura. Então, enfim, o AI-5 ele vai ser revogado. Interessante que as pessoas hoje se manifestam para pedir a volta do AI-5, sendo que o AI-5 impedia manifestações. É meio contraditório, mas não dá para cobrar coerência de algumas pessoas. E também a reorganização do sistema partidário. Sim, vamos lembrar, porque isso pode cair num outro ano, né? Durante o período ditatorial brasileiro, havia apenas dois partidos políticos. A Arena, que era o grupo, então, a situação, o grupo ligado a quem estava no poder na ditadura, e a gente tinha o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, onde estava a oposição. Ah, daí as pessoas questionam, mas olha só, tinha partidos na ditadura. Sim, tinha o MDB, que era a oposição consentida. O que é isso? Todo mundo que era desagradável na oposição, aqueles deputados que a ditadura não queria, tiveram seus mandatos cassados, foram presos, muitos foram mortos e outros se exilaram, saíram do Brasil. Os que sobraram, os que a ditadura até concordava ali, porque era uma oposição, mas era uma oposição aceitável, assim, aqueles que incomodam, mas não incomodam muito, não são de brigar, não são de encher a paciência. Esses aí deixa. Eles ficavam então
no MDB. Então vai acontecer essa reorganização, a possibilidade de voltar a ter partidos políticos a partir então de 1979, né? Ali então em 1980 que vão começar a surgir os partidos políticos de novo, porque eles poderiam, né, poderia haver a possibilidade de um pluripartidarismo, de ter vários partidos. Tá? Então a número 1 está correta. 2. A anistia obedeceu ao Grande Acordo Nacional. Nem preciso ler mais nada porque está errado, tá? Não houve um Grande Acordo Nacional, ela não respeitou a ideia defendida por essa ampla anistia, não foi também um acordo nacional porque não foi dialogado com a sociedade, tá? A lei de anistia aceita foi aquela lei que os militares quiseram definir, então não houve um grande acordo nacional, tá? Isso é lenda. Mas vamos seguir só para ver o que mais que tem de errado, né? Obedeceu ao grande acordo nacional organizado pelo partido governista e pela oposição. Não. Que previa a permanência dos militares no poder por mais uma década. Não também, tá? Quando é negociada, então, a lei de anistia, já estava no último governo, no último presidente militar, e aí se negociaria já o retorno gradual à democracia, com a possibilidade de eleições. Número 3. Um processo de revisão da anistia concedida aos agentes da repressão iniciou-se a partir da década de 1990 e esses agentes passaram a ser criminalizados com o início dos trabalhos da Comissão Nacional da Verdade em 2012. Por que essa afirmação está errada? Houve uma anistia que concedeu o esquecimento também aos atos da repressão. Quando foi promulgada então essa lei de anistia, lá dizia a possibilidade de perdoar crimes conexos. O que seria isso? Então, todos os militares que tivessem torturado, estuprado, ocultado cadáver, assassinado alguém, enfim, todos esses crimes, por serem crimes que eles consideraram então como crimes políticos, também seriam anistiados, também seriam esquecidos. Qual é a questão então que se questionou muito, né, depois? Isso estava ali como crimes conexos, mas ele não explicava o que eram esses crimes conexos. Isso então é o que os militares pegaram para usar a seu favor, para dizer então, que não podia mais punir os militares no poder naquele momento. Só que, né, se a gente for pensar a anistia de outros países, e aí por isso é importante a gente não ficar só nessa questão, mas pensar em algumas outras coisas em relação a outros países, a lei de anistia na Argentina, por exemplo, foi revista para punir os militares que estiveram no poder. Todos os presidentes argentinos durante a ditadura que ainda estavam vivos foram presos, né? O Jorge Rafael Videla, por exemplo, que foi o presidente que ficou mais tempo no poder na Argentina durante a ditadura, morreu na prisão. Então, essa revisão da lei de anistia no Brasil não ocorreu. Só houve uma condenação judicial no Brasil nesse sentido, que permitiu que a família que foi torturada pelo Carlos Alberto Brilhante Ustra, aquele mesmo, né, um dos maiores torturadores da ditadura brasileira, que ele pudesse ser chamado de torturador, porque a família torturada por ele, porque foram várias pessoas, queria ter esse direito de poder chamá-lo assim. Tá? Então os agentes, os militares brasileiros não foram criminalizados, estão todos livres. Se eles cometeram crimes ao longo da ditadura, esses crimes não foram punidos. E lembrando, né, aqueles militantes, então aqueles que participaram da militância política contra a ditadura, aqueles que foram presos por crimes comuns, ou seja, se houve assassinato, por exemplo, eles permaneceram presos, tá? Eles não foram anistiados, porque aqui é uma anistia política, tá? É uma anistia por questões políticas, ou seja, a pessoa que participou de manifestações, que organizou grupos, mesmo que tenha sido grupos de luta armada, mas se ela não participou diretamente de um ato que levou à morte de alguém, ela foi anistiada. Se for uma outra situação diferente dessa, entra como um crime comum, então ela não entra dentro da lei de anistia, tá? Então não houve criminalização mesmo após a Comissão Nacional da Verdade, porque a Comissão da Verdade ela foi apenas para um resgate de memória. Se esperava que ela também, além de trazer a verdade e a memória daquele período, trouxesse justiça, mas ela parou na memória e na verdade, tá?
Então, a letra correta aqui é a letra A. Mais uma questão aqui sobre ditadura. Esse tema é um tema caro, a URGS, tá? Eles gostam de trazer esse tema para o vestibular, porque ele é um tema de memória recente e também porque está muito em voga no momento, né? Se fala muito da questão da ditadura e a URGS também tem um papel de trazer assuntos do momento para colocar lá na prova e trazer essa discussão para a sociedade também. Aqui é uma charge, tá? Um cartoon que diz assim, é o Bar Brasil em Não Ria de Mim, Argentina. Ali tem um senhorzinho lendo jornal e ele fala ali para uma outra pessoa. A Argentina já tem eleições diretas. Veja só. E aí o outro diz para ele, não me venha com indiretas. Bom, para quem ficou perdido com o cartoon, aqui ele já explica o que é essa charge, tá? Ela retrata o presidente João Batista Figueiredo e o deputado federal Ulisses Guimarães, em 1983. E faz referência a, e aí espera a tua resposta. No caso aqui, ó, quem estudou esse período, enfim, a charge que está mostrando, tá? Esse aqui é o Ulisses Guimarães, tá? Que é o que está lendo o jornal. Quem não sabia quem era quem podia se perder na resposta. Então aqui é o Ulisses Guimarães e esse daqui é o João Batista Figueiredo, o último presidente militar. Bom, ali pergunta então a que a charge está fazendo referência. Letra A. A proposta legislativa liderada pelos deputados da oposição em defesa do modelo argentino de abertura democrática para o Brasil. Bom, não houve então essa proposta, tá? Não houve a defesa do modelo argentino, até porque o Brasil já estava num processo de abertura democrática e a abertura democrática na Argentina se dá em 1983, quando o Brasil já estava nesse processo. Então, não é a letra A. Letra B. Ao projeto elaborado por Ulisses Guimarães era um deputado do MDB, tá, da oposição, para a realização de eleições indiretas no Brasil. Não. Contrariando a campanha pela reeleição de João Batista Figueiredo. Bom, há dois erros aqui. Primeiro, que o João Batista Figueiredo não se candidataria à reeleição. Segundo, que o Ulisses Guimarães não ia fazer um projeto pedindo eleições indiretas no Brasil se as eleições do Brasil já eram indiretas, né? É meio contraditório ele pedir uma eleição indireta se a eleição já é assim. Então, a letra B está incorreta. Só para tirar dúvidas, quando a gente fala em eleição indireta, quer dizer que a eleição é feita pelo Congresso Nacional. Então, o povo não vota. Quem vota são os deputados. Eles votam lá nos candidatos possíveis e quem ganhar a eleição é o novo presidente. Letra C. Faz referência ao movimento político criado em defesa de eleições diretas para a presidência da República, certo? Durante a sucessão de João Batista Figueiredo. É essa daí, tá? Houve um movimento das diretas já, pedindo para poder voltar para presidente. E essa, então, é a alternativa correta. Por mais que tivesse as diretas já, o pedido pela possibilidade de votar para o presidente, isso não ocorre, tá? Acaba passando um outro projeto de lei lá que definia que a próxima eleição, que seria então em 1900, para o presidente assumir a partir de 1985, ela seria ainda indireta, que foi a eleição disputada pelo Tancredo Neves, que era o representante então do MDB, e pelo Paulo Maluf, aquele mesmo, né? Do Rouba Mais Fácil, que era o candidato da ditadura, tá? Então da Arena, né? Que aí tinha mudado de nome lá, mas era o partido da ditadura. Vence o Tancredo Neves, que acabou morrendo antes da posse, e aí quem assume é o vice dele, né? Que era o José Sarney, um cara que também estava ligado ao MDB nesse momento, mas que durante toda a ditadura fez parte da Arena. Vamos ver então por que a D e a E estão incorretas. Vai que o candidato marcou essa e não entendeu por que está errado. Letra D. A imposição de eleições diretas para o Congresso Nacional feita pelo presidente aos parlamentares que perderiam seu poder no colégio eleitoral. Bom, o presidente não criou esse projeto de lei, tá? Até porque se dependesse do presidente, continuaria havendo eleições indiretas durante muito tempo. Letra E. A proibição de eleições indiretas para presidente da República estabelecida pelo Exército no contexto da abertura política iniciada na década de 1970. Eles mantiveram as eleições indiretas durante toda a ditadura, tá? Então
Não. Essa aqui também está incorreta e não teria por que o exército pedir o fim dessas eleições indiretas, porque eram eles que estavam no poder, queriam permanecer com esse tipo de eleições. Então, a alternativa correta é a letra C. Questão número 23. Leia os versos do poema Lira Itabirana, escrito por Carlos Drummond de Andrade, publicado em 1984. O verso diz assim, os versos dizem assim: o rio é doce, a vale amarga. Ai, antes fosse mais leve a carga. Entre estatais e multinacionais, quantos ais? A dívida interna, a dívida externa, a dívida eterna. Quantas toneladas exportamos de ferro? Quantas lágrimas disfarçamos sem berro? Bom, o poeta faz referência à exploração de minérios no Brasil e suas consequências sociais. A respeito do papel da mineração na história brasileira, considere as seguintes afirmações. Vamos lá. Número 1. No século XVIII, então ao longo dos anos 1700, a exploração de metais preciosos na região das Minas Gerais desenvolveu redes internas de comércio na colônia, articulando a região com zonas de produção pecuária do sul e com fornecedores de mão de obra escravizada do Nordeste. Correta, tá? Bom, ao longo dos anos 1700 já estava a todo vapor, né, a exploração de ouro principalmente e diamante nas Minas Gerais. No caso, isso vai fazer com que muitas pessoas venham de outras partes do Brasil trazendo seus produtos, tá? Então há realmente o que a gente chama, né, de interiorização no território brasileiro, porque por causa da mineração, aquela região mais para o interior do Brasil começa a ser de fato povoada e de fato vai ocorrer ali uma exploração econômica. Como tinha uma quantidade crescente de população vivendo naquela região, vai sim vir muito gado sendo levado do sul do Brasil para lá, vai ter muita mão de obra escravizada vindo do Nordeste, vai ter outros produtos vindo de outras partes do Brasil para a região das Minas Gerais. Então essa daqui está correta. A gente pode dizer que a mineração ela vai conduzir o Brasil a um processo de mercado interno, que não havia antes, né? Porque o Brasil vendia para fora, comercializava com países de fora, comprava de Portugal, mas dentro do território brasileiro não havia esse mercado interno, né? Vamos para número 2. Durante o Estado Novo, o projeto político imposto por Getúlio Vargas para reduzir a dívida externa brasileira estabelecia a privatização das grandes empresas nacionais e ocasionou a venda da companhia Vale do Rio Doce para o capital estrangeiro. Bom, vamos lá. Está errado. Por que está errado? Bom, o texto fala sobre o rio, a Vale, né? O rio é doce e a Vale é amarga. Bom, ele está fazendo referência à Vale do Rio Doce. No caso aqui, a Vale do Rio Doce ela foi criada em 1942 pelo Getúlio Vargas, então foi dentro do Estado Novo. A Vale do Rio Doce, que hoje é só Vale, né? Na época era Vale do Rio Doce, ela foi criada pelo Getúlio, então ele não queria privatizar uma empresa que ele acabou de criar. Tá? Então essa daqui está incorreta. A Vale ela foi privatizada em 1997, tá? Pelo Fernando Henrique Cardoso. Então não houve privatização da Vale no governo do Getúlio Vargas. Nossa, eu precisava saber essas datas tudo para conseguir acertar a questão. Na verdade, não. Você tem um pouquinho de ideia do Getúlio Vargas, da forma de governo do Getúlio Vargas. O Getúlio, ele era do Partido Trabalhista, né? E ele tinha uma forte ligação com o nacionalismo. Tá? A ideia de defender a indústria nacional, de defender a economia nacional. Então, o tipo de governo do Getúlio Vargas era um governo que não queria privatização, pelo contrário, ele defendia a nacionalização ou a criação de empresas nacionais para a exploração de minérios, como é o caso da Vale do Rio Doce, que foi criado então para explorar minério de ferro. A número 3 diz assim: no Brasil contemporâneo, a exportação em larga escala de minérios ocupa uma posição central na economia, tornando o país suscetível a crises em razão das variações nos preços internacionais e de desastres ambientais de vastas proporções. Essa está correta. Vamos lembrar aqui, desastres ambientais de várias proporções. Vamos lembrar que foi a Vale, essa mesma empresa que foi privatizada, então, na década de 90, que foi a responsável pelo vazamento lá que ocorreu em Mariana, em Brumadinho, né? Foram empresas ligadas à Vale, que se envolveram naquele processo lá de rompimento das barragens que levou todo aquele desastre ambiental que a gente ouviu falar bastante nos últimos anos. Sobre a questão ali da exportação em larga escala de minérios, assim como de
vegetais, né? Então, da agropecuária, enfim, na verdade, do extrativismo e da agropecuária, né? Isso está ligado às commodities, já deve ter ouvido falar isso bastante em jornal, né? As commodities são esses produtos de grande valor no mercado internacional, que são comercializados em larga escala e que têm o seu preço controlado por bolsas de mercadorias. O que seria isso, né? Principalmente grandes transnacionais ou multinacionais, né, empresas que estão num país, mas que têm filiais espalhadas pelo mundo inteiro, que elas acabam controlando o preço dessas commodities. O que acaba acontecendo, né? E é o que a questão fala, o Brasil acaba se tornando suscetível a crises por causa da variação nos preços internacionais. Aqui nós temos, então, corretas a número 1 e a número 3. Então a resposta é a letra D. Número 24, é importante ler o texto, então vamos lá. Leia o segmento abaixo de Mariana Cassino, pesquisadora do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA. Ela diz assim: tudo indica que é uma floresta cultural, que foi sendo enriquecida e construída ao longo dos anos de ocupação da área pelas pessoas que viveram ali. Até mesmo o solo, que tem indícios de transformação humana. Esse manejo é fundamental para a manutenção da Amazônia que temos hoje. Sem isso, ela não seria a mesma. Essas populações são fundamentais para a conservação da floresta. Nossa sociedade tende a separar a natureza e a cultura, mas as populações indígenas da Amazônia não fazem essa separação. Tendo em vista essa história de longa duração da Amazônia, de íntima ligação entre pessoas e florestas, esse manejo é fundamental para pensarmos o modelo da Amazônia hoje. Bom, e aí a questão pede uma interpretação desse texto, né? Associado, lógico, ao que o candidato se informou ao longo do ano. Por isso, assim, ó, as últimas questões geralmente são questões de atualidades. Como é que eu vou saber o que vai cair? Bom, se informa bastante por assuntos que estão aparecendo muito na mídia, logicamente, né, assuntos sérios, né, assuntos ligados à história, à geografia, nesse sentido, que é o que vai poder cair na prova. Aqui é importante, então, o candidato estar atualizado das informações, né? A URGS quer candidatos que estejam atualizados, não aqueles que estão viajando no mundo lá e que não está nem aí para o que está acontecendo. A URGS não quer candidatos alienados, né? Ela quer candidatos que saibam ter uma boa leitura de mundo. E ter uma boa leitura de mundo é saber o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Então vamos lá. Sobre a história da ocupação da Amazônia. Número 1. A ocupação indígena na Amazônia caracterizou-se pela monocultura intensiva, provocando transformações no solo. Aqui a URGS dá uma puxada lá em conceitos da geografia, né? Vamos lembrar, monocultura, uma cultura, um tipo de plantação. Então, caracterizou-se por plantar um único produto, né? Ter um único tipo de plantação na floresta. Bom, errado, né? Porque dá para imaginar uma aldeia indígena onde eles têm uma plantação de arroz, só arroz. E eles vão viver de que mais? Só de arroz? Não, não pode ter uma monocultura. Essa ideia de monocultura, ela está muito ligada ao agronegócio atual, né? A ideia de ter uma área gigantesca lá onde só se planta soja, ter uma área gigantesca lá onde só se planta trigo, ter uma área gigantesca onde só se planta arroz, porque isso, né, barateia o custo para quem está plantando, porque é muito mais barato ter uma vasta plantação de um único produto. O cuidar do solo é o mesmo, o que vai se utilizar naquele solo e a forma como as máquinas vão operar naquele solo vai ser o mesmo. Então, assim, isso barateia o processo como um todo. Quando há vários tipos, imagina se tivesse uma plantação de trigo, uma de arroz, uma de soja, a outra parte ali plantação de milho, a outra parte plantação de feijão, cada uma teria um cuidado diferente, cada uma teria uma colheita diferente, não teria como ter uma máquina fazendo tudo, enfim. Então, assim, no agronegócio se utiliza a monocultura, mas a ocupação indígena não, é policultura, né? Utiliza vários tipos de plantação. E quando ela usa ali o intensiva, né? Vamos lembrar lá na geografia, pecuária extensiva e pecuária intensiva. A extensiva é aquela onde o gado é criado livre, né? Se alimentando da pastagem, e a intensiva é aquela onde o gado é criado num curral fechado para engordar mais rápido e assim ter um resultado mais rápido para o produtor. Então aqui também não é, né? Porque eles não utilizam a forma de pecuária intensiva, tá? Então tá totalmente errado, mas aí, claro, liga a um conceito da geografia, porque o candidato ele não pode saber só de história para passar no vestibular.
Número 2. A conservação da floresta amazônica deve-se em grande parte às formas de relação com o meio ambiente mantidas pelas populações locais. Sim, se não fossem eles, né, a floresta amazônica já estaria devastada, né, se não fossem as populações locais terem cuidado dela ao longo de milhares de anos. E a número 3. A separação entre natureza e cultura, característica das sociedades ocidentais, foi fundamental para a manutenção da riqueza ambiental da floresta. Observem o que diz o texto, tá? Diz assim, ó, nossa sociedade tende a separar a natureza e a cultura, mas as populações indígenas da Amazônia não fazem essa separação. E aí a alternativa diz assim, a afirmação diz assim, a separação entre natureza e cultura, características das sociedades ocidentais, até que está correto, foi fundamental para a manutenção da riqueza ambiental da floresta. Não, o que foi fundamental para a manutenção ambiental da floresta foi a forma como os indígenas utilizavam, que é não fazendo essa separação, é usando a sua cultura, respeitando a natureza. Então, essa daqui tá errada por causa disso, tá? Até a metade ali tá certinho, mas o resto erra. Então, assim, é importante estar muito ligado, e aí quando o candidato está lendo a prova inteira, né, chega lá na 24, já cansou de ler, já leu um monte de coisa, chega lá na 24, a separadora, tá certo. E marca lá essa aqui como correta, e ela não está correta, tá? Então, aqui na 24 a gente marca a letra B. A única que está correta, então, é a 2. Última questão da prova, então, diz assim: leia os versos de um trecho da música Maria da Vila Matilde, interpretada por Elza Soares. E aí a música diz assim: cadê meu celular? Eu vou ligar pro 180, vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais. A letra faz referência ao tema da violência doméstica contra as mulheres, que, segundo as estatísticas do Instituto Maria da Penha, atinge uma brasileira a cada 2 segundos. Bom, pensem que quando a URGS traz esse tipo de questão, ela também quer trazer esse assunto para o debate social, porque, no caso, as questões da URGS, elas pautam, por exemplo, os cursinhos pré-vestibular e elas pautam também o ensino médio. Então, é importante, quando a URGS traz essas pautas, porque elas vão acabar vindo para a escola também. Então, é esse o objetivo da URGS ao trazer essas questões para o vestibular, tá? E claro, ela vai trazer um resgate histórico disso. Em relação à história da atuação do Brasil na prevenção e combate à violência, considere as afirmações. Número 1. Bom, aqui fala do eu vou ligar para o 180, né? E aqui a número 1 diz assim: o DISC 180, implementado em 2005, passou a disponibilizar informações sobre os direitos e os locais de atendimento às mulheres em situação de violência. Sim, essa aqui está correta. Ah, mas eu não sabia se era em 2005 ou não. Olha só. Essa questão, ela tem um caráter educativo e ela tem um caráter de trazer uma discussão social. Então, no caso, não ia ser uma pegadinha colocar ali tudo certo e errar o ano, tá? Não é o feitio da URGS. Não vai ser por isso que a afirmação vai estar incorreta, tá? Ela está certinha. 2. A Lei Maria da Penha foi sancionada em 2006 para combater a violência de gênero, uma vez que se trata da violação aos direitos humanos. Sim, também está correta, tá? A ideia de violência contra a mulher, só pelo fato dela ser mulher e todo o histórico que isso carrega, também faz com que essa afirmação esteja correta. E a última, a Lei do Feminicídio, que alterou o Código Penal de 1940, passou a qualificar o homicídio relacionado à condição do sexo feminino como crime hediondo. Também está correta. No caso aqui, a URGS quis mais trazer, né, uma série de informações, trazer essa discussão para a prova, colocar ela dentro do debate social, mas também, né, tratar de um tema que é extremamente importante. Então, de novo, a URGS não ia sacanear aqui de, por exemplo, trocar o ano ali para fazer o candidato se perder. Não, não é esse o feitio da banca. E realmente, né, essa nova lei, né, ela altera então o Código Penal, ela vai qualificar realmente como crime hediondo o assassinato de uma mulher pelo simples fato dela ser uma mulher, ou seja, porque ela acabou um relacionamento e o cara não gostou disso, porque ela foi vítima, né, de um relacionamento abusivo, porque ela foi vítima de um estupro, coisas que só uma mulher vai de verdade entender. Então tenho certeza que as mulheres que estão acompanhando esse vídeo sabem muito bem do que eu estou falando. Os homens que estão assistindo só entendam que isso de fato acontece, tá? Deixa as mulheres, né, saber o que é machismo, deixa elas lutarem pelos seus direitos. Não cabe aos homens se meter nessa conversa, a não ser que seja para apoiar a luta delas. Muito obrigado então por ter chegado até aqui. Concluímos a correção
da prova da URGS de 2020. Se não está inscrito ainda no canal, se inscreve, divulga, compartilha esse vídeo para a gente chegar nos 200 inscritos e aí eu fazer uns vídeos também de correção da prova do Enem. É importante ter essa correção também para pensar novas questões, porque eu posso ir dando dicas de assuntos que não caíram naquela prova, mas que podem cair nas seguintes, certo? Um abraço então e até o próximo vídeo.